estamos, Senhor, nessa noite, Paizinho. Independente de decreto, Senhor, independente de coronavírus, Pai, estamos, Senhor, tentando, Senhor, cada dia mais, Senhor, apesar de todas as dificuldades, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, mesmo virtualmente, Pai. Nos falta a comunhão dos irmãos, Senhor, o aconchego, Senhor, da igreja, Senhor, mas mesmo diante de todas as provações, Paizinho, o Senhor está conosco, Senhor, porque é uma promessa da Tua palavra, Pai, é uma promessa Sua, Pai, e o Senhor vai renovar a Tua graça em todas as manhãs, Senhor. Amanhã ela será renovada, Senhor, depois de amanhã ela será renovada, Senhor, e depois de amanhã, Senhor, e para todo sempre, Senhor, até a volta do Senhor, Pai. E eu quero agradecer, Senhor, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor está tendo, Senhor, com Teus filhos, Pai, mesmo diante de todo esse caos, Pai. Quero pedir, Senhor, por esse culto, Paizinho, por mais um culto, Senhor, que o Senhor está nos proporcionando, Senhor, fazer, Pai, e que ele seja, Senhor, em todas as partes dele, Senhor, seja somente para Ti, Senhor, que todo o espírito de contenda, Senhor, todas as preocupações, Senhor, sumam, Senhor, nesse momento, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Um aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não te ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Um aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Um aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, indo para os céus, indo para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, mais uma vez neste dia, e queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que bom que você está aqui conosco. Você pode compartilhar o link que você está assistindo para seus amigos, seus familiares, para que todos possam ser também edificados. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta hora, do livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28, diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós
o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento de comunicações, informamos que na descrição deste vídeo você tem várias informações lá, como por exemplo os dízimos e as ofertas, as informações bancárias. Você pode utilizar deste recurso, também deve estar aparecendo aqui na sua tela, para que você possa devolver então os dízimos e as ofertas para o sustento deste ministério. Às terças-feiras tem acontecido o estudo bíblico Pastor Jabes Nogueira, e nesta terça, se Deus quiser, não será diferente. Estamos tendo um estudo sobre textos bíblicos de difíceis interpretações. Então, o pastor Paulo Sérgio estará no comando e com certeza seremos edificados mais uma vez. Às quartas-feiras, se você visita a nossa igreja, tem visitado, ou se você tem interesse em ser membro da PIBA, nós temos um encontro chamado Integração. É um encontro também online, mas para você participar, você precisa estar no nosso grupo do WhatsApp, que nós vamos disponibilizar o contato aqui na descrição do vídeo também. Por quê? Porque pela manhã nós tivemos uma pessoa que se interessou, entramos em contato com ela, então pode haver mais pessoas interessadas em estar neste grupo. E o nosso encontro às 20 horas na quarta-feira, nós temos ali um momento de oração, um momento de descontração, onde nós nos conhecemos, e também um momento de reflexão da palavra de Deus. Participe também às quartas-feiras. Às quintas, também teremos a nossa programação online, às 19h30, o nosso culto de adoração ao Senhor. Mais informações, então você pode acessar aí a descrição deste vídeo, que nós teremos então as informações ali. Aproveito para pedir para você deixar o seu comentário. Se você estiver com alguma dúvida, pode utilizar a barra de comentários deste mesmo vídeo, que nós entraremos em contato com você, responderemos. E se você estiver gostando, deixe também o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, para que você seja notificado, acione o sininho, para quando nós publicarmos algum vídeo, você ser notificado e nos acompanhar. Neste momento nós vamos continuar adorando ao Senhor com cânticos espirituais. Queria convidar você que está na sua casa para que você fizesse como se estivesse aqui na igreja junto com a gente. Então, se você está sentado, fique de pé, aumente o volume dessa TV, bata palmas, se alegre diante do Senhor, amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a
seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos ter agora um momento missionário. Queridos promotores e promotoras de missões nas nossas igrejas batistas do Brasil, quero falar com vocês sobre como ajudar as crianças a terem uma vida de alegria completa. Transformar tristezas em alegrias é uma das especialidades do nosso Salvador Jesus, que entrou na minha vida quando eu tinha ainda 13 anos. E desde esse dia eu tenho vivido essa alegria de Jesus, transformando as minhas lutas em vitórias, me ensinando a solucionar os problemas, curando as minhas feridas e transformando as minhas tristezas em alegria. Literalmente me ensinando a ser feliz em qualquer situação. Trabalhando com usuários de drogas e álcool, entre eles muitas crianças, eu escutei muitas vezes eles dizendo que a droga e o álcool ajudam a tirar a tristeza e trazer alegria, mas que quando passa o efeito, a tristeza que vem é ainda maior. Temos milhares de pessoas no mundo que acreditam nisso. No ministério eu tenho aprendido que não existe alegria maior para nós missionários no campo e vocês missionários nas igrejas do que ver vidas transformadas por Jesus, não é mesmo? E essa transformação ela é completa, como acontece na vida de muitas crianças. Ao investir nas crianças hoje, nós estamos transformando gerações. A alegria da criança ela é completa quando a família se rende a Jesus. Eu sou impactada ao ouvir as mães e os pais dizendo que os seus filhos que estudam nos PEPs, eles chegam em suas casas e pedem para que orem com eles antes de dormir, para agradecer pelo alimento, para que não digam mentiras, porque isso é pecado e entristece e nos separa de Deus. Félix é um aluno em um dos nossos PEPs que sempre chegava muito triste e nervoso nas aulas. Seu pai era alcoólatra e sempre chegava bêbado, pegava um machado e aos gritos brigava e ameaçava matar a sua mãe. Félix presenciava toda essa briga dia após dia e foi se transformando em uma criança triste e muito nervosa, brigando com os amigos. Mas foi justamente no PEP que ele foi amado, respeitado e aprendeu a falar com Deus pedindo ajuda quando estivesse com medo, como os amigos de Jesus fizeram quando eles estavam no barco no meio de uma tempestade. O processo de transformação na vida do Félix levou Jesus para dentro da sua casa. No final do ano, na formatura, o pai do Félix me disse com lágrimas nos olhos que o seu filho lhe disse que tudo aquilo era pecado e que Deus estava muito triste com ele. O pai escutava o seu filho orando na hora da refeição, quando ia dormir, quando acordava, e sempre pedia a Deus que tirasse o machado da sua casa para que seus pais não brigassem mais.
E em um belo dia, me contou o pai, procurei o machado pela casa inteira. Briguei com todos que podiam ter sumido com ele. Mas na realidade, simplesmente o machado desapareceu. Pois é. As brigas diminuíram com o sumiço do machado e eu entendi que o meu filho tinha uma alegria que eu não tinha, mas que eu ansiava ter com todas as minhas forças, me disse o pai. Essa família hoje está firme na igreja. A oração de uma criança faz toda a diferença e levou a alegria completa para toda a sua família. Mas a alegria da criança é completa também quando as feridas são saradas por Jesus. Guilhermo, um rapaz que cresceu e ainda vive em uma das favelas mais perigosas de Medellín, chamada Candelária, onde a polícia local existe um grande número de abusos, roubos, assassinatos a cada mês e também um grande número de crianças sendo introduzidas nas drogas. Guilherme tem uma história de vida muito triste. Ele teve os pais assassinados brutalmente, teve que fugir de onde vivia para não ser morto também e lutou muito para vencer sozinho junto com seus irmãos menores. Desde os 11 anos, ele estava no projeto, participava dos cultos na nossa igreja, mas era sempre muito triste, revoltado com tudo e com todos, sem nunca abrir o seu coração, porque desde pequenino uma dor foi crescendo muito grande dentro do coração dele. Em dezembro de 2009, ele simplesmente desapareceu das atividades da igreja e do projeto. Deus me mostrou que ele precisava ser aconselhado com a nossa bolsa verde do projeto Calçada. Quando nos encontramos, ele tinha um semblante muito triste, estava em plena depressão. Foi aí que ele me disse que ele odiava o mês de dezembro, porque quando ele tinha ainda 6 anos de idade, o seu pai foi assassinado naquele mês. Depois, quando ele tinha 10 anos, a sua mãe também foi assassinada diante dele, justamente no mês de dezembro. Ele tinha muita raiva e queria destruir a todos que mataram seus pais. Ele disse que ele era como um leão feroz e queria devorar as suas presas. Em prantos, me perguntou o que ele tinha que fazer para tirar aquela raiva do seu coração e viver feliz. Eu contei a ele a história bíblica da viúva e do juiz e expliquei que Deus queria fazer o mesmo com ele, ser o seu defensor e fazer justiça por ele e encher o seu coração de alegria. Nós oramos juntos e ele entregou o seu sentimento e a sua dor a Deus. Chorando muito, ele me disse: Deus, eu sei que homem não chora, mas eu já não aguento mais. Logo ele me disse: me sinto estranho, leve, descansado. E ele disse: eu tenho certeza que daqui em diante Deus vai sempre me levantar do chão, como ele fez agora, neste momento. No final do aconselhamento, Guilherme disse que se sentia como um falcão que estava preso, mas que foi liberado para voar tranquilo e feliz. Para mim foi marcante saber que ele odiava tanto dezembro, porque foi justamente o mês do assassinato da sua mãe e do seu pai. Então eu disse a ele que ele tinha um motivo para ficar feliz no dia 16 de dezembro, porque é o dia do meu aniversário. Ele sorriu e me abraçou dizendo: é mesmo, agora tudo mudou. Hoje o Guilherme está casado, tem 2 lindos filhos, tem um trabalho fixo e continua firme servindo a Deus, que transformou a sua vida e encheu seus dias com muita alegria. Uma história difícil na infância pode ser mudada completamente quando nós apresentamos Jesus para as crianças. E assim como Guilherme e Félix, temos muitos jovens e crianças sofrendo hoje porque não foram ajudados quando eram crianças. Temos muitas crianças sofrendo, esperando para serem ajudadas hoje. Recebemos de Deus o poder que pode transformar essas vidas. Trabalhemos juntos para despertar homens e mulheres em nossas igrejas, para servirem a Deus no campo missionário, para serem fiéis intercessores e para sustentarem financeiramente a obra de missões mundiais. Quando tudo isso acontece, temos uma igreja com uma verdadeira visão missionária. Eu e você, querido promotor e querida promotora, podemos fazer a diferença. Nós podemos ser usados por Deus para transformar as vidas de muitas crianças no Brasil e em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, este momento missionário, missões mundiais. Nós queremos louvar a Deus por essa história. Que linda história, né? Então você pode já colocar diante de Deus o seu alvo missionário, a sua oferta missionária. Sabemos plenamente que
Existem missionários no campo que precisam ser sustentados e o sustento vem da igreja do Senhor. Meus irmãos, esses missionários, eles têm dons, talentos, estudos, capacitação, que eles poderiam estar atuando no mercado de trabalho, talvez tendo aí um certo êxito também, né? Por que não? Mas abriram mão de tudo isso para poder dedicar o tempo na sua vida de propagação do Evangelho do Senhor. Então, a nossa missão é do lado de cá sustentarmos esses obreiros. Então, coloque no seu coração aí um alvo, levante esse valor, separe, reserve para, então, a oferta da campanha de missões mundiais. Meus irmãos, neste momento da palavra de Deus, eu quero trazer uma mensagem cujo tema é o cansaço da alma. E nós vamos ler o texto de Provérbios no capítulo 30, do versículos de 1 a 9, palavras de Agur. Diz assim a palavra de Deus. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Sou mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria nem conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas da sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescentes às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Até aqui, graças a Deus pela sua palavra. Senhor, nós estamos na tua presença e nesta hora bendita, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Cansaço da alma, um tema relevante, atual, verdadeiro, e é fato que, infelizmente, muita gente pode estar com a sua alma cansada. Nós professamos a nossa fé, as verdades, e a praticamos, mas é fato que, infelizmente, em momentos da vida, em circunstâncias especiais, talvez, nós parece que desconectamos aquilo que professamos com aquilo que vivemos. E o que fazemos então quando as nossas experiências estão desconexas das verdades que professamos? A verdade é que quando uma ameaça se aproxima, parece que vem ao nosso coração um medo e uma ansiedade. Quando eu sei o que devo fazer, mas não faço, vem aquele sentimento de culpa. Quando a situação foge do nosso controle, irritação, talvez a própria ira ou o medo. Por que então há situações que parece que fogem daquilo que nós professamos? As nossas atitudes parecem que não são aquelas que professamos. Agur, filho de Jaque, ele teve essa experiência quando ele diz no versículo 1:
Palavra de Agur, filho de Jaque: fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus. Estou exausto. Então, neste contexto das palavras de Agur, um servo do Senhor, provavelmente passou pela escola da sabedoria, ele, então, escreve, juntamente com Salomão, alguns versículos aqui neste livro de Provérbios, compilados há pelo menos 700 anos antes de Cristo. E quais são as lições que nós temos sobre cansaço da alma a partir desse texto de Agur? Então, a primeira lição, a primeira verdade sobre o cansaço da alma é que o cansaço da alma reflete no corpo. Provérbios 30, como nós lemos: fatiguei-me, ó Deus, estou exausto. O cansaço da alma reflete no corpo, estou exausto. Agur experimenta o cansaço da alma, mas um dos seus sentimentos, provavelmente ele experimentou também a alegria no Senhor, a esperança, provavelmente desfrutou também de provisões de Deus, dando glórias a Ele, mas neste momento ele experimenta o cansaço da alma. E eu quero dizer aos irmãos que o cansaço da alma, na verdade, ele se repete. Se hoje nós não estamos cansados, a verdade é que nós devemos nos preparar para os dias de cansaço. Mas infelizmente o contexto que temos vivido tem contribuído para um cansaço da alma. A questão aqui, na verdade, não é nem tanto o cansaço, mas onde e como descansar. Onde você tem buscado descanso para a sua alma? Qual tem sido o seu lugar de refúgio? Como eu disse no início da mensagem, nós professamos: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas você tem sentido um cansaço na sua alma hoje, que parece refletido no corpo, ao ponto de você dizer: estou exausto? Então, a primeira lição, primeira verdade deste texto é que o cansaço da alma reflete no corpo. A segunda verdade deste contexto, destas palavras de Agur, é que o cansaço da alma fundamenta-se em nosso desconhecimento sobre Deus. Pastor, como assim? Calma, não tem a ver com a sua salvação, não tem a ver com a sua santificação ou com o seu conhecimento doutrinário. Mas veja o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Nem tenho conhecimento do santo. O cansaço de Agur não é por falta de descanso, necessariamente, mas pela ignorância de quem Deus é. O versículo 4, ele diz isso: quem subiu ao céu e desceu? Olha as indagações aqui de Agur, que mostra o seu desconhecimento sobre Deus. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Meus irmãos, Agur faz uma indagação aqui há pelo menos 700 anos antes de Cristo. E ele já pergunta para Deus: qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Uma indagação, uma pergunta, uma dúvida, e que na verdade revela um desconhecimento sobre Deus. Mas aqui nós já temos o início
para o nosso descanso, quando reconheço que preciso de Deus. Qual é o seu cansaço hoje? Qual o cansaço da sua alma? Talvez você esteja tentando levar a vida nas costas, mas você precisa reconhecer primeiramente que você precisa de Deus. Você precisa conhecer melhor a Deus. Deus não é um Deus distante, pelo contrário, a palavra de Deus diz que Ele é Deus de perto e de longe. Então Deus se inclina para nós, como hoje pela manhã a missionária Socorro lembrou bem no Salmo 40, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez você esteja tentando resolver os problemas da vida e isso tem trazido cansaço na sua alma. Deixe-me te lembrar, Deus é o Criador de todas as coisas e nós precisamos lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. E quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, então estamos às portas do descanso da nossa alma. A terceira verdade sobre o cansaço da alma é que nós encontramos o verdadeiro descanso em Jesus. Quando Agur pergunta, qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Provérbios não responde diretamente, mas a palavra de Deus, ela responde especificamente em João capítulo 3, versículo 13, que diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está dizendo aqui que Ele é o Verbo encarnado, que Ele é o Deus vivo, Ele é o maná, o pão vivo que desceu do céu. E nós encontramos então descanso para a nossa alma em Jesus, quando Ele mesmo faz o convite, em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus promete alívio para nós. Olha a sua proposta, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o quê? Encontrareis descansos para vossas almas. O cansaço da nossa alma, na verdade, não tem a ver com pandemia, não tem a ver com lockdown, com distanciamento, com máscara, com álcool gel, não tem a ver com crises familiares. O cansaço da nossa alma tem a ver com o nosso coração e o conhecimento que temos sobre Deus, especificamente aqui em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele faz o convite para descansarmos nele quando Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados. Jesus chama para nós conhecermos a Ele cada dia mais. Ele promete alívio quando diz, eu vos aliviarei. Em quem você tem depositado a sua confiança, a sua fé? Você conhece Jesus suficientemente para descansar nele? Quando nós o conhecemos, nós confiamos. Assim como eu contei esses tempos atrás numa das mensagens aqui, quando um avião em turbulência e aquela criancinha no meio do corredor do avião, e a aeromoça vem e diz, menino, você precisa estar no seu lugar, você não tem medo, nós precisamos estar seguros nessa hora de turbulência. Ele falou assim, eu não tenho medo, porque quem está pilotando este avião é meu Pai. Quem está no controle da sua vida afinal? Nós precisamos lembrar que Jesus Cristo sabe de todas as coisas, Deus é onisciente, Deus é o governador da história. Então nós precisamos descansar a nossa alma nele. A proposta de Jesus é trocar os nossos fardos pesados pelo fardo dele, que é leve. E ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, o nosso coração é o oposto ao coração de Jesus. Nós não temos um coração manso e humilde. Nós temos um coração orgulhoso.
Um coração que nos aponta para o orgulho. Ou seja, nós tentamos resolver os nossos próprios problemas. Nós queremos carregar os problemas da nossa vida, nós queremos dirigir a nossa vida sozinho. E o que acontece? A verdade é que a vida tem um peso que nós não aguentamos. Nós não aguentamos. Resultado? Cansaço da alma. Entregue o seu cansaço ao Senhor. Aprenda a descansar nele. E nós, então, encontramos esse descanso em Jesus, através desta sua promessa. A quarta lição desta mensagem, das palavras de Agur, tem a ver com o descanso para a nossa alma, onde nós a encontramos, e a resposta é na palavra de Deus. Versículos 5 e 6, toda palavra, Agur dizendo, não é aquela passagem de Timóteo, é Agur, toda a palavra de Deus é pura, e ele escudo para os que nele confiam. Versículo 6, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O descanso para a nossa alma está em Jesus, e nós podemos conhecer a Cristo na palavra de Deus. Eu quero ler aqui o Salmo 131, apenas 3 versículos, e veja o que a Bíblia nos lembra sobre o sabor e as consequências da palavra de Deus. Senhor, o meu coração Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Uma criança descansando no colo da sua mãe. Assim diz a palavra do Senhor, o descanso para a nossa alma está em Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esta promessa viva para o nosso coração está na palavra de Deus. Em quem você tem buscado refúgio? Quem tem sido Deus nos seus dias de angústia? O que você tem feito? Seu coração tem dito o quê? A verdade é que as nossas expressões, estou exausto, reflete aquilo que está em nosso coração. Quanto mais nós conhecermos do Senhor, da sua palavra, mais descansaremos a nossa alma, por causa das suas promessas. Preste atenção aqui. Lembra das 10 pragas lá no Egito? Aquele povo foi afetado pelas pragas. O povo de Israel estava ali, mas Deus estava no controle da história, daqueles acontecimentos. Hoje não é diferente. O Senhor nosso Deus continua no governo de todas as coisas. Não somente da história, no mundo como um todo, mas Ele está no governo da nossa casa, no governo da nossa família, no governo do nosso coração. E se isto ainda não é realidade na sua vida, você precisa entregar o seu coração ao Senhor. Você precisa dizer: Deus, eu não tenho aguentado mais o peso nas minhas costas. Senhor, eu não tenho mais conseguido
dirigir a minha vida. Eu não sei mais a direção. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa entregar o seu coração ao Senhor. Você precisa entregar a sua vida a Deus, para que Ele mesmo possa então conduzir. E essa responsabilidade de dirigir a sua vida passa a ser então do seu Senhor. Não mais totalmente sua. Você não está isento. Nós não estamos isentos das nossas responsabilidades, direitos e deveres. Mas nós agora descansamos em Deus, porque todas as coisas estão sob o seu comando, sob o seu controle. Então, Agur não conhecia a Deus, ao ponto de descansar a sua alma. Fatiguei-me, ó Deus, estou exausto. Talvez você esteja também fatigado, cansado e, consequentemente, refletindo tudo isso no seu corpo. Estou exausto, estou exausta, não aguento mais. Descanse no Senhor, confie na palavra do Senhor e conheça a Deus cada dia mais. A quinta lição desta mensagem de Agur: descansamos nossa alma apresentando nossos cansaços ao Senhor, como eu acabei de explicar. O versículo 7 e o versículo 9, ele diz: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Versículo 8, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. Versículo 9, para não suceder que, estando eu farto, te negue e te diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Nessas palavras de Agur, nós aprendemos três coisas que provavelmente o fazia fatigar. Primeiro, o seu pedido de oração era contra o mau caráter. Ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Segundo, a satisfação em Deus e não nos bens materiais. Ele queria aprender a descansar e confiar no Senhor, e por isso ele pede, ele apresenta o seu cansaço a Deus. E por fim, preservar o seu coração para a glória de Deus. Ele não queria chegar ao ponto de furtar e por isso então profanar o nome do Senhor. Finalzinho do versículo 9. Meus irmãos, aonde está o nosso refúgio? Cansaço, a verdade é que o cansaço ele se repete. Não tem como fugirmos do cansaço. A questão é onde temos descansado. Nós temos que apresentar os nossos cansaços ao Senhor. Por fim, eu quero ler aqui para o seu coração o Salmo 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. O nosso papel é como a canção que nós ouvimos antes da mensagem. O nosso papel é descansar nele. É meu, somente meu, todo o trabalho. Nós cantamos isso por décadas. Mas por que continuamos cansados da alma? Porque aquilo que professamos pode estar desconectado das experiências que temos tido em nossa vida. Portanto, a mensagem é esta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. E uma segunda mensagem, segundo texto, João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pare de querer fazer a sua vontade. Pare de ser orgulhoso. Pare de querer assumir o controle da sua vida inteira.
Pare de ser um centralizador. Isso tem a ver com um coração egoísta. Entreguemos ao Senhor o nosso cansaço. Entreguemos ao Senhor a direção da nossa família, da nossa casa. Entreguemos ao Senhor a direção dos nossos filhos. Senhor, intervenha sobre nós. Pai, nós queremos descansar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Como disse aqui Agur, 2 coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. Talvez você tenha 3 coisas para pedir a Deus, 4, 5, 10. O importante é que você peça, que você confie ao Senhor o seu cansaço. Mas não tome de volta a cruz. Não tome de volta os seus fardos, que são pesados, mas tome posse do fardo de Cristo. O meu jugo é suave e o meu fardo leve. Que Deus possa, que você possa entregar verdadeiramente o seu coração ao Senhor e descansar nele, porque o seu coração é manso e humilde em nosso favor. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos pela sua palavra, te agradecemos pela sua promessa, te pedimos perdão, ó Deus, pelo nosso coração orgulhoso, coração pecaminoso, coração egoísta, coração controlador, centralizador. Pedimos perdão pela falta de conhecimento sobre quem é o Senhor verdadeiramente sobre nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque às vezes nós queremos ser como o Senhor. Parece que nós queremos às vezes a glória que pertence somente a Ti. Nós queremos que seja feita a nossa vontade e não a Tua. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, o nosso coração, a nossa vontade. Perdoa, Senhor, porque nós queremos às vezes levar a vida nas nossas costas. E o que nós queremos, ó Pai, na verdade, é aprender a descansar em Ti. Sim, Senhor, nós precisamos aprender, porque o cansaço voltará. Mas nós queremos verdadeiramente dizer: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Por isso nós precisamos aprender, ó Pai, a descansar verdadeiramente em Ti. Entregamos os nossos cansaços nesta hora ao Senhor. Talvez hajam pessoas nos ouvindo precisando entregar a vida inteira ao Senhor. Que o Senhor possa completar a obra nesses corações. Nós oramos pedindo estas bênçãos para aprendermos a descansar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Estamos chegando ao final deste culto ao Senhor neste momento, mas que a nossa semana, no exercício de descansarmos em Deus, seja um culto vivo e verdadeiro ao nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, seus filhos. Continuemos firmes dentro da arca, porque dentro da arca há vida. Que Deus possa abençoar ricamente a sua semana. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus seja com teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor Deus.